Olá pessoal, tudo bem? Bom, sou o professor Cláudio Amorim. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre metodologias ativas. Mas antes disso, deixa eu fazer minha autodescrição, né? Sempre me foge a palavra. Eu estou de camisa assim, eu sou um homem, pardo, estou de barba, barba grande, óculos de grau, a armação dele é quadrada, meu cabelo é curto, tá grisalho um pouco, ele é grisalho. Estou de camisa cinza, né, com gola V. Atrás de mim eu tenho um tonel, né, que eu utilizo como enfeite da minha sala, que eu estou na sala. E em cima do tonel tem flores, plantas, né, com enfeites aí de Natal, né? Estamos numa época natalina. E ao meu canto, meu lado esquerdo, tem uma cortina, que eu estou na minha sala neste momento. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre metodologias ativas, mas antes disso, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui. Eu sou de formação historiador e pedagogo, tenho mestrado aí em educação pela Universidade de Brasília, sou especialista em direitos humanos, educação e diversidade, especialista em docência universitária e estou fazendo uma nova especialização agora pela Universidade Estadual da Bahia, que é em educação digital, que vai muito de encontro ao que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre metodologias ativas. Minha trajetória profissional, eu atuo há 20 anos com a educação. Eu comecei lá na década de... Na década não, no início dos anos 2000, trabalhando como professor de educação básica. Trabalhei inicialmente como consultor na Unesco para num programa chamado Alfabetização Solidária, isso na época do governo Fernando Henrique, que o programa era coordenado pela primeira-dama, a Ruth Cardoso, né, que já faleceu. Também atuo na educação superior, tanto na parte de gestão acadêmica, como docente também em cursos de graduação e pós-graduação em instituições privadas aqui do Distrito Federal. Sou do DF, servidor também da Secretaria de Educação, onde eu fui aí diretor de jovens e adultos, que tratava das políticas públicas voltadas para a educação de jovens e adultos, né, a conhecida EJA. Fui diretor de avaliação, subsecretário de Educação e conselheiro de Educação, conselheiro no Conselho de Educação no Distrito Federal. Trabalhei muito com questão de secretaria acadêmica, fui secretário acadêmico por mais de 10 anos em instituições privadas, aqui em Brasília e em outros estados como Rio de Janeiro e Montes Claros, e também sou colaborador aí do Banco Nacional de Itens, que é o banco de colaboradores que fazem, né, constroem, produzem, melhor forma que vocês acharem aí, itens para as avaliações em larga escala, né, aplicada aí como, por exemplo, o SAEB, ok? Bom, então vamos lá, o que interessa, a gente vai falar aqui sobre metodologias ativas. Estamos falando num tempo em que a sociedade vive um momento diferenciado, né, muito delicado com relação com o advento aí da pandemia, da Covid. Então a gente ouviu falar muito das novas metodologias que poderiam ser utilizadas no momento em que a sociedade teve que ficar, né, reclusa, e especialmente os estudantes, consequentemente, né, os estudantes e os professores tiveram que se reinventar dentro do processo de ensino-aprendizagem. E as metodologias ativas foi muito falada neste momento, né? E tem se falado muito, apesar de que metodologias ativas é algo que já vem sendo abordado desde a década de 70, né? E aqui no Brasil teve um grande boom, né? Falar-se, virou um centro das atenções, as metodologias ativas. E agora, muito forte com a pandemia, onde nós tivemos que repensar o processo de ensino-aprendizagem, as metodologias ativas veio porque ela dialoga muito, por exemplo, com uma educação digital, né? E a gente foi obrigado a utilizar dessa forma. Então aí a gente vai ver aqui hoje, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, principalmente, né, os professores dos anos iniciais, professores do ensino fundamental como um todo,
ver essas perspectivas e essas possibilidades que podem ser adotadas e também a postura que se espera, tanto do corpo docente como do corpo discente, na utilização das metodologias ativas. É um repensar o fazer pedagógico, é um repensar fazer a prática pedagógica, a gente quebrar alguns paradigmas que a gente continua repetindo ao longo, né, aí da evolução da humanidade. E a gente tem uma piada que a gente fala que é uma das únicas instituições que ainda tem características da Idade Média é a sala de aula, né, ainda. Mas isso tem mudado, né, com a formação, a capacitação continuada, com as pesquisas que vão sendo realizadas, com as políticas públicas que vão sendo adotadas, né? A gente fala muito agora nesse momento da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. Então, e ela traz essa questão das metodologias ativas ali como documento, como política pública, como estratégia didático-pedagógica para ser utilizada aí no processo de ensino-aprendizagem. Então, no ensino fundamental isso é importantíssimo, né? A gente falar de metodologias ativas, considerando todos esses acontecimentos, principalmente agora com o advento, como eu falei anteriormente, da pandemia. E a gente vai falar aqui um pouquinho do que é essa metodologia ativa, de como são os comportamentos esperados dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, utilizando-se das metodologias ativas. A gente vai trazer aqui também algumas formas de se fazer metodologias ativas. Aí a gente vai falar um pouquinho de estudos de caso, a gente vai falar assim em aprendizagens baseadas em projetos. Eu não estou gravando aqui, mas eu acho que vocês ouviram o relâmpago, né? Então se sair aí o relâmpago e deu uma atrapalhadinha, é porque aqui parece que agora vai cair um pé d'água, mas é isso, né? O bom da educação digital, né, é a gente também ter um pouco de situações reais dentro desse processo. Então eu vou deixar o trovão aí para vocês aí se deleitar nele, tá? Então vamos falar aí de metodologias ativas, pessoal. Olha só, afinal, né, o que é metodologia ativa, né? Metodologia ativa a gente já caracteriza aí como sendo um processo, né, bem amplo e que possui como característica principal a inserção, né, a inclusão do estudante como o agente principal do processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito importante, ó. Nós estamos falando aí que metodologias ativas, né? Eu sempre falo, quando eu falo metodologia é um método e ativo é aquele que assume, né, o papel, o protagonismo do processo de ensino-aprendizagem. Então, é um método em que, no processo de ensino-aprendizagem, o protagonista, o sujeito principal, não é mais a figura do docente, né, do professor, da professora, dentro do processo de ensino-aprendizagem, mas sim ele, o principal sujeito, e ele assumir o papel da responsabilidade dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, metodologias ativas é a gente desmistificar aquela situação em que caracteriza o profissional da educação, o professor, a professora, como o detentor de todo o conhecimento, tá? Então a ideia é inverter essa lógica, né? Então quando nós estamos falando aí de metodologias ativas, a gente vai ter aí dentro do seu processo uma metodologia que aplica, né, que necessita de mudanças no processo estrutural, né, da educação, diferente daquela educação tradicional que nós fomos acostumados, que nós passamos por ela e que muitas vezes, mesmo nós temos conhecimento dessa questão de que o estudante deve ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, mas se nós não ficarmos atentos a isso e atentas a isso, a gente torna a repetir aquilo que nos foi passado lá no nosso processo de ensino-aprendizagem. Então é um reconstruir um pensamento de como o processo de ensino-aprendizagem deve seguir os seus caminhos e uma metodologia com foco, né, no protagonismo. Protagonismo esse que quem assume é o estudante e não o professor. O famoso detentor do conhecimento que ao longo da história nós tivemos aí essa caracterização dada aos profissionais da educação, né, no processo de ensino-aprendizagem.
E uma outra palavra importantíssima para isso, para que isso aconteça, se chama autonomia, né? Os estudantes possuem autonomia. E como fazer com que ele se torne um protagonista, que ele se torne motivado a fazer parte do processo de ensino-aprendizagem e como ele se assume como protagonista dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Para que isso aconteça, nós, profissionais da área da educação, professores, professoras, nós primeiro precisamos trabalhar a questão da escuta, ouvir os estudantes, dar voz aos estudantes, né? O sujeito ele só se sente participativo dentro do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que ele também tem voz para poder dialogar sobre o processo, né? Sobre a lógica do processo de ensino-aprendizagem. E quando eu estou falando a lógica do processo de ensino-aprendizagem, eu estou falando de uma didática que você for utilizar em sala de aula, uma temática que você for trabalhar em sala de aula, né? Dialogar com o aluno como será, por exemplo, a forma avaliativa, né? Vai ser uma autoavaliação, vai ser uma avaliação formativa, uma avaliação somativa, que é importante a gente também ter essas definições das tipologias de avaliação. Então, isso é muito interessante para que a gente saiba, e quando a gente fala dessa escuta, é dialogar com o estudante e estabelecer com eles as responsabilidades, as corresponsabilidades de como, por exemplo, o processo de avaliação será realizado, né, naquele trabalho. E aí você vai criar, né, e a gente cria uma didática de como as atividades podem ser realizadas. Então, perguntar aos estudantes se eles concordam, né? No sentido de dialogar. Uma outra questão, e quando a gente escuta, dá voz aos estudantes, né, e fazem eles participarem desse processo de escolha, de como serão realizadas as coisas, né, o processo de aprendizagem, o fluxo que será adotado para uma determinada temática, uma determinada aula. Essa escuta ela precisa ser valorizada, né? Tem que ser mesmo que, né, a gente tem que ter essa sensibilidade de saber realizar a valorização da fala desses estudantes, né? E com isso também, né, consequência disso é a empatia que a gente consegue estabelecer com essa escuta, com a valorização da fala do outro, né, tendo aí uma empatia e fazendo disso um encorajamento para que ele continue tendo essas possibilidades de assumir, né, essas características, de poder saber que vai ser escutado, de saber que a sua fala será valorizada, né, trabalhar a empatia dentro desse processo e aí entrar com encorajamento. É muito bem. Se a gente der um exemplo aqui de como isso poderia ser prático, é quando a gente pergunta alguma coisa para os estudantes, cada um dá uma resposta sobre uma determinada temática, e a gente, ao final, a gente valoriza o que ele fala, mesmo que ele fale nada com nada, a gente valorizar e permitir que ele tenha voz dentro desse processo. Então, a metodologia ativa, ela vem nisso, né? Trazer característica do protagonismo, inverter essa lógica de que o docente é o protagonista, é o detetor de todo conhecimento, é trabalhar a questão da motivação e dar autonomia para que o estudante assuma a responsabilidade dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? De forma participativa. A gente vai ter aí... aqui é muito bacana, né? Porque eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que é a velha imagem que a gente tem hoje, né? Aquilo que eu estava falando aqui, né, lá no início, que a educação ainda assume características ainda do período medieval, né? Quantas escolas até hoje ainda trabalham nessa perspectiva do professor à frente dos estudantes? Olhem bem a imagem aí. E os alunos, né, sentado enfileirados, né, cadeiras enfileiradas, onde não há contatos visuais aí, por exemplo, entre os estudantes, né? E a gente já sabe que o contato visual no processo de ensino-aprendizagem diz muito, né? Porque vocês já ouviram falar daquele velho, a famosa frase, que eu não vou lembrar de quem era agora, mas que o corpo também fala, né? E aí quando a gente pega essa imagem da educação tradicional que nós estávamos falando anteriormente, né? E muitas escolas, sejam elas públicas ou privadas, ainda trabalham nessa perspectiva, na perspectiva do professor lá como centro, né, das atenções e os alunos meros coadjuvantes, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, enfim, essa é a imagem da educação tradicional que nós temos aí hoje.
E aí a gente vai trabalhar, por exemplo, como existe um tipo de metodologias ativas, que muitos de vocês já devem ter feito em sala de aula, em algum momento da vida de vocês, ou até mesmo nas empresas que vocês trabalham, que muitas vezes essa questão da metodologia ativa não fica restrita somente à escola, né, ao chão da escola, mas é uma metodologia que é utilizada, por exemplo, em processos de capacitação de colaboradores, né, que é promovido geralmente pela área de recursos humanos. Então, a gente tem aí um exemplo das metodologias ativas e que mais clareza, óbvio que a gente não vai trazer todas aqui, mas algumas que são muito utilizadas hoje no processo de ensino-aprendizagem, como por exemplo aí a aprendizagem baseada em projetos e problemas, o famoso ABP, né? Aprendizagem baseados em problemas, né? Ou projetos aí. Então, como que é feito isso, né? A ABP, ela entende que o problema é usado para ajudar os estudantes a identificarem suas próprias necessidades de aprendizagem. É a medida que tentam entender, reunir, sintetizar e aplicar informações para os problemas e começam a trabalhar efetivamente para aprender como membros de um grupo tutor-professor. O processo de ensino-aprendizagem baseado em projetos ou problemas é justamente quando a gente tem aí essa inclusão aí. Eu tenho um determinado conteúdo, eu tenho os dois sujeitos, o professor, né, o docente, e temos aí o papel do estudante, né? Então, na ABP, o professor, um exemplo didático aqui, é o processo de aprendizagem, a gente utilizar uma situação problema, né? Trabalhar com os alunos em grupo e esses alunos acharem a solução coletivamente, junto com seus pares ali, a solução para um determinado problema. Um exemplo, vamos trabalhar a questão do processo de ensino-aprendizagem pós-pandemia, né? Com os meus estudantes lá do ensino fundamental. Né? O que eles podem trabalhar e o que eles poderiam, a partir da visão deles, né, da vivência deles, desse distanciamento social que eles vivenciaram, como que para eles a educação deveria ser com o retorno ao presencial. Lançado o problema. E aí são os estudantes que vão assumir o processo de desenvolvimento para achar a solução para esse problema proposto aqui como exemplo. Então, a aprendizagem baseada em problemas, ela traz aí todas as características possíveis relacionadas ao que a gente disse anteriormente, né? Aqui, quando a gente falou que a gente trabalha a questão da escuta, a questão da valorização, a questão da empatia e do encorajamento. Quando eu trago esses elementos para a prática do ABP, né, da aprendizagem baseada num determinado problema, ou projeto, né? A gente pode criar um projeto, por exemplo, para as crianças que possuem... Vamos lá, vamos criar um projeto. A gente trabalhou com o exemplo do problema aqui agora. Mas eu posso trabalhar também um exemplo para criar um projeto a partir de um problema existente, né? E com possíveis soluções. Achei a solução, como é que eles veem, foi a questão da problemática, né? Como é que eles veem a questão da educação pós-pandemia. E aí a gente percebe, eu posso dar uma situação já com um problema resolvido para que eles criem projetos para solucionar uma determinada situação. Como, por exemplo, como que a gente pode criar um projeto escolar, vocês, turmas, né? Estamos aqui reunidos, eu sou professor de uma turma X, e como que nós podemos, dando uma situação, um projeto para que ele seja elaborado, como que nós podemos ajudar os nossos colegas, os colegas de vocês em sala de aula, aqueles que estão com mais dificuldades em determinado conteúdo. E aí os estudantes assumem o protagonismo de criar um projeto para ser apresentado para uma problemática estabelecida aí pelo professor. E aí a gente falando de professor, o professor ele assume uma outra característica que vocês devem, né, já ouviram falar muito, mas um professor que assume uma característica não do executor, né, do que vai ali assumir, vomitar, né, dizer informação em tempo todo, como já dizia Paulo Freire, né, a questão da educação bancária, né, que abre-se as caixinhas e o professor coloca conteúdo ali. A ideia do papel do professor dentro do processo de ensino-aprendizagem, e aí utilizando da aprendizagem baseada em projetos ou problemas, né, e ABP, enfim, ele assume o papel de
ajudante, né, de orientador, de tutor, né, de mentoria. Ele dá o direcionamento, mas ele não entrega a coisa pronta, né? Ele está ali para dar as coordenadas de como eles podem organizar a estratégia que será elaborada aí, que adotada pelo profissional de educação. Então, no processo aí do ABP, o professor assume o papel não do protagonista, né, mas do facilitador do processo, né, do orientador, do mentor. Então, isso é muito importante de vocês terem em mente aí. E aí, quando a gente está falando de metodologias ativas, a gente tem uma outra tipologia, uma outra ferramenta, um outro recurso que tem sido utilizado, muito principalmente nesse momento da pandemia, que é a educação do blended learning. O que é isso? O que significa isso? É a educação híbrida, né? A sala de aula invertida. O que é essa sala de aula invertida, né? Como é que a gente pode trabalhar com a sala de aula invertida? A sala de aula invertida é isso que nós estávamos falando ali agora há pouco, né? Ela traz aí pra gente, deixa eu dar uma diminuidinha aqui, que acho que agora fica legal. Ela traz aí pra gente alguns modelos, como a gente falou do aprendizagem baseado em problemas, a gente tem a questão do estudo de caso, né? Que são situações que não estão diretamente ligadas ao cotidiano ou à realidade do estudante. Então, a gente falou da ABP, né? Da aprendizagem baseada em problema, mas uma outra forma, uma outra didática que pode ser utilizada para esse processo de ensino-aprendizagem acontecer é o estudo de caso, né? É onde a gente tem uma situação, um problema específica, né? Que há uma narrativa de um contexto, né? Por exemplo, a Maria voltou da escola após o momento da pandemia e ela precisa de apoio porque sua família está com o pai dentro do processo de organização da sua família. Seu pai ficou desempregado, sua mãe ficou desempregada e ela está sem condições de poder chegar até a escola. Como a gente pode resolver isso? Né? Aí, isso é a narrativa que é construída, né? Uma situação, problema. E aí os próprios alunos vão achar solução para essa narrativa. Então, é uma outra forma de se trabalhar a metodologias ativas, né? Então, é sempre importante o protagonismo, né? De quem é o protagonismo desse processo de ensino-aprendizagem. A gente passa essa responsabilidade para o estudante. Isso é o fundamental para a gente ter isso bem claro na nossa cabeça. E a gente vai ter aí as aprendizagens entre os pares, né? Que é quando a gente trabalha, é uma forma de se trabalhar quando os alunos discutem e debatem possibilidades, né? A partir do convencimento. Já viram aquela... Não sei se vocês já participaram, mas a galera do direito faz muito isso, né? Mas eu lembro também que meus professores no ensino fundamental faziam isso, principalmente os professores de história e geografia. Quando ele colocava uma temática, isso lá na década, não vou falar, na década de 80. E eles davam essa situação de debate, dividia a turma em dois grupos e nem sei se eles se era uma didática já pensada nas metodologias ativas, mas eu passei por isso em alguns momentos dentro da minha história escolar. E aí se dividia, né? Um defendia, e se trabalhava muito em história, um defendia se o Brasil deveria, um exemplo, né? Que esse ficou muito claro, acho que foi por isso que eu me tornei até historiador nesse sentido. Que ele fazia o seguinte: quais são as pessoas que são favoráveis a um Brasil colonial e quais são os favoráveis ao Brasil republicano? E cada um tinha que defender o seu posicionamento. Então é um tipo de didática que também é muito utilizada aí como modelo dentro das metodologias ativas. A gente tem vários outros processos, mas eu trouxe esses três aí para que vocês possam conhecer a metodologia ativa. E aí, quando a gente está falando de metodologia baseada em problemas e projetos, isso aqui eu já passei para vocês, a gente vai ter aqui, cadê? Aqui, ó. Uma boa definição trazida por Edgar Morin, ou José Morin, que é um grande estudioso de metodologias ativas, né? Que ele trata muito bem isso. Ele vai dizer aqui pra gente, ó, inclusive depois eu deixei aqui para vocês o artigo, tá? Vocês podem clicar aí. Eu não sei se vai estar disponibilizado aí para vocês, mas caso queiram, tá aí clicando aí, depois eu disponibilizo isso aí para vocês. Ou então aqui no QR Code, tá? Você coloca aqui o QR Code que vai direto no artigo aí do Edgar Morin, que ele vai tratar sobre esse aprofundamento, essa questão das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. Então ele diz o seguinte, ó, de acordo com Edgar Morin, ou José Morin,
em um sentido amplo, se há aprendizagem, o aluno estará ativo. Uma vez que o processo de aprendizagem exige do estudante e do docente formas de movimentação interna e externa, de motivação, seleção, interpretação, comparação, avaliação, aplicação. Ou seja, alguma ação, atitude. Isso é muito bacana, né? Porque, e aqui também eu trouxe para vocês, um vídeo dele. Posso deixar disponibilizado aí para vocês, mas também vocês podem achar no YouTube aí, que é uma entrevista com José Moran sobre metodologias ativas. Vocês acham facinho. Eu não trouxe aqui, não vou colocar ele todos para vocês, mas que tem 12 minutos e a gente vai tomar muito tempo aí. Então, depois vocês bebam da fonte aí direto, tá? Mas só procurar aí no YouTube que vocês vão achar o vídeo dele. Metodologias ativas, José Moran, tá? E aí a gente vai ter aí, dentro desse arcabouço das metodologias ativas, nós falamos de alguns procedimentos, a gente tem aí um outro método, né, que é a utilização do ensino híbrido, né? O que é o ensino híbrido? O ensino híbrido é uma forma de ensinar que integra as atividades presenciais. Olha, integra as atividades presenciais, tá? Integra, né? Não quer dizer que ela está dizendo que faz parte, né? Essa palavra é muito importante para a gente saber o que é híbrido, né? E em sala de aula e com interação do professor, com aprendizagem online, que utiliza as tecnologias digitais para possibilitar o acesso ao conhecimento com controle do tempo e do ritmo por parte do estudante. Tem duas coisas aqui que é importante a gente falar um pouquinho, tá? Primeiro, a gente está falando aqui que o ensino híbrido é uma forma complementar para o processo de ensino-aprendizagem presencial, tá? Complementa. Não é só utilizar a educação remota. E aí, quando a gente fala dessa questão de tecnologias digitais, a gente precisa entender que tecnologia é uma coisa e tecnologias digitais são outra coisa. Tá? Porque assim, quando eu pego a palavra isoladamente tecnologia, eu tenho que levar em consideração outros elementos que incluem tecnologia. Por exemplo, a folha do papel é uma tecnologia, o falar é uma tecnologia, né? Que a gente utiliza das cordas vocais para a gente poder se comunicar. A máquina de escrever é uma tecnologia, o vídeo cassete, que eu não sei nem se é da época de muitos de vocês aí, mas é uma tecnologia, né? As pinturas rupestres, também tecnologia. E quando a gente fala de tecnologias digitais, são aquelas que utilizam equipamento eletrônico e a utilização, na maioria das vezes, do acesso à internet, né? Então a gente precisa ter isso muito bem definido, tá? Então tecnologia é uma coisa e não, né? E quando a gente está falando de ensino híbrido, a gente está falando muitas vezes de um processo que acontece ora em sala de aula e outra hora em outros espaços, tá? Mas para que a gente entenda isso, é importante a gente falar assim, né? Entender um pouco dessa lógica, eu tenho certeza que você já ouviu falar isso, né? Da geração X, geração Y e geração Z. O que eu quero trazer isso para vocês? É importante quando nós estamos falando de educação híbrida, utilização de tecnologias digitais, nós estamos falando de uma tipologia de gerações, né? Uma galera que nasceu num tempo, espaço diferente, né? Ora, sem acesso à internet, ora sem acesso da internet, mas que acompanhou a evolução da internet, ora com a internet já aí 4G, 2.0, 4.0, né, que já estão chamando aí o 5G, então a galera que nasceu já com o boom aí da internet. Então é importante a gente ter isso em mente, por exemplo, os baby boomers. São aquelas pessoas, a galera da geração, que são chamadas de baby boomers, é o pessoal que nasceu na metade da década de 40 e foi ali até 1964, né? 1964 pega aqui a galera do Brasil, período da ditadura militar, né? Mas aqui do Brasil, vamos pegar aqui para o Brasil, mas isso que caracteriza para o mundo todo. Esses são os baby boomers. E o que aconteceu nesse período de 1945 a 1964? Teve aí uma expansão da oferta da produção do rádio, né, que era uma tecnologia bastante utilizada para a comunicação, para o acesso à informação, e também o surgimento da televisão, né, preto e branco, mas na década de 60, lá na década de 50, quando ela foi, né, quando criou com o surgimento aí da TV, né, as primeiras, ela teve uma expansão aí
nas décadas seguintes, né? Então, a galera do Baby Bird viveu um processo tecnológico que foi a expansão, o acesso mais fácil ao rádio, o advento da televisão e a expansão da produção das televisões no meio social, né? Então, foi um acontecimento tecnológico que veio aí. E houve um grande consumo desses produtos, né? Se produz em maior escala, se as pessoas possuem, ter maior acesso, né? Fica mais barato e todo mundo vai tendo acesso a essas tecnologias. Então, os Baby Burners são a galera que viu esse advento aí o advento da televisão e a expansão do rádio. A geração X, né? A geração X é a galera de 1965 a 1984, né? Eu sou da geração X. E aí, a geração X veio aí com a expansão, o acesso maior, por exemplo, da telefonia, maior surgimento do fax. A gente tem aí, por exemplo, a expansão, o surgimento da televisão a cores, né? Então, é essa galera que pegou esse princípio aí né, o boom da televisão, desse meio de comunicação e o surgimento de algumas outras tecnologias de comunicação, como, por exemplo, a expansão do telefone, como, por exemplo, o surgimento do fax, do telégrafo, né? Enfim, a gente vai ter tudo. Telégrafo não, telégrafo é do século passado. Então, a gente vai ter essas novas possibilidades aí. Aí chega a geração Y, que é onde eu quero chegar, que foi a galera que viu e acompanhou o surgimento aí da internet, né? Internet de escada, né? Aquele barulhinho que vocês devem conhecer, quem não viveu o barulhinho da internet de escada não sabe o que né? Não sabe o que está perdendo na vida, né? Eu devia ter colocado aqui, eu tinha ele salvo aqui. No próximo eu coloco aqui esse somzinho para vocês ouvirem. Então é a geração dos milênios, né? Foi a galera que viu a internet surgiu e acompanhou a evolução da internet. Surgimento aí, por exemplo, né, dessa expansão tecnológica e o surgimento do computador, né, o acesso ao computador, a expansão aí do computador, também as formas de armazenamento de dados, né, que eram utilizadas de disquetes, depois foi para CD, depois pendrive, né, e hoje em dia a gente nem pendrive a gente utiliza mais, é tudo em nuvem, né? Então tem essa evolução aí. E a geração Z, que é a galera que nasceu aí no ano 2000, né? Que já viu a internet, não sabe nem o que é um barulhinho de uma internet de escada, né? A internet já aí cabeada, a internet, né, com maior velocidade, então sem ter que atrapalhar no momento de utilizar a linha telefônica, né? Porque quem pegou a internet de escada sabia que se você tivesse na internet e o telefone tocasse, a internet caía, né? E essa galera da geração Z, que é a galera atual, já nasceu aí com a internet 2.0, que sabe, já com o YouTube aí já existindo, as redes sociais já existindo, então já nasceram com essas informações, enquanto nós, né, maioria de nós, acompanhamos os anteriores aí, todo o processo de surgimento da internet. E a gente, quando vai falar de metodologias ativas, é muito importante saber que tem muitas pessoas de outras gerações que não quiseram acompanhar também, né? Essa evolução da internet, enfim, houve uma maior resistência. E quando a gente está falando do ensino híbrido, só para a gente finalizar, para deixar claro aqui, porque eu estou demorando demais, o ensino híbrido é quando a gente tem essa mesclagem dentro do processo de ensino-aprendizagem. De uma hora a gente tem o momento presencial, uma hora a gente tem o ensino utilizado ferramentas tecnológicas, né? Em outros espaços, pode ser na escola também, obviamente, mas utilizando a ferramenta tecnológica geralmente. Que são as plataformas de aprendizagem digitais, né? Então alguns chamam de AVA, né? Ambiente virtual de aprendizagem, e há essa diferenciação. Então, quando eu estou falando de ensino híbrido, é aquele ensino em que ora o estudante está no chão da escola, ora o estudante está na sua casa, ou no trabalho, ou em algum outro espaço, né? No trabalho não, porque a gente está falando do ensino fundamental aqui. Que seja no trabalho dos pais, enfim, esteja em outro espaço, e que foi muito utilizado aí durante a pandemia, né? Vocês sabem, principalmente a rede pública agora, que tem retornado ao presencial, mas a rede privada em muitos estados, já no ano anterior, já tinha começado essa questão, né? De utilizar muito do ensino híbrido. E é importante saber que tem
um parecer, uma resolução do Conselho de Educação, Conselho Nacional, do CNE, né, do Conselho Nacional de Educação, que trata especificamente como deve ser esse ensino híbrido. Então, o ensino híbrido também é uma possibilidade de é utilizado dentro das metodologias ativas. E dentro desse momento de ensino online, o aluno ele assume esse papel de protagonismo, porque é ele e a ferramenta, é ele com as coordenadas que o professor vai utilizar ali no ambiente virtual de aprendizagem, e ele assume a responsabilidade dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, é uma forma de se utilizar aí a ferramenta tecnológica para trabalhar aí o processo de ensino-aprendizagem. Honor e Stank, lá em 2015, ele vai dizer o seguinte, que o ensino híbrido, ele tem aí algumas essas características. É um programa educacional. Programa educacional, ele é formal, ele é parcialmente online, há um controle sobre as atividades, porque o ambiente virtual de aprendizagem permite o acesso, né, quando foi realizado o login do estudante, quanto tempo que ele ficou ali né, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem, quanto tempo, né, que dia que foi, quantas horas. Então há o controle dessas atividades. O local físico é supervisionado, né, precisa de um espaço que atenda a necessidade ali do estudante naquele momento, e a aprendizagem ela acontece de forma integrada, né? E aí, gente, aqui a gente vai falar rapidamente aqui sobre a sala de aula invertida e a sala de aula tradicional, né? O que é isso, né? O que é uma sala de aula invertida? A sala de aula invertida se dá a partir de um método onde a gente inverte a lógica da organização da sala. E aí eu estou falando de estrutura física mesmo, tá? Os estudantes, eles saem daquele formato que a gente mostrou na figura lá atrás, em que eles se sentam enfileirados, um olhando para a nuca do outro, não permitindo que dentro do processo de ensino-aprendizagem ele consiga visualizar o que o outro, como o outro está se comportando, quais são os sentimentos, que é a velha frase que nós falamos anteriormente, né? Que o corpo fala, isso é necessário dentro do processo de ensino-aprendizagem, mas também quando a gente fala de sala de aula invertida, os estudantes, a ideia é que os estudantes consigam aprender fora do espaço escolar, né, estudando e aí em processos mais lúdicos com as ferramentas tecnológicas, como por exemplo, a utilização de videoaulas, aquelas plataformas de gamificação, utilização muito de infográficos, eu costumo dizer também, utilização muito de cinematografia, né, de filmes, de série para trabalhar as temáticas dentro da sala de aula. Hoje a gente tem outros streams de áudio, né, que a gente pode trabalhar também questões de podcast, que podem ser utilizadas como recurso pedagógico dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, a sala de aula invertida, né, traz aí possibilidades diferenciadas dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente está falando aqui de sala de aula invertida, olha só, na sala de aula tradicional, a realização das atividades e exercícios, né, os professores atendem os estudantes direcionando a aprendizagem. É aquela velha forma, né? Essa é a educação tradicional, onde o professor assume o protagonismo do processo de ensino-aprendizagem e não o estudante, né? Já na sala de aula invertida, nós temos aí a formação de grupos, né? Discutindo e estudando, discutindo o conteúdo estudado fora da sala de aula, né? E aí o professor assume o papel de facilitador, né? De fomentador do processo que está sendo realizado ali. Então, vocês percebam que quando a gente está falando de metodologias ativas e quando a gente traz esses exemplos, sala de aula invertida, o ABP, né? A aprendizagem baseada em problemas ou projetos, quando a gente fala do estudo de casos, quando a gente fala de utilização de ferramentas como a educação híbrida, né, que a gente pode utilizar o aluno e ele assume a responsabilidade desse processo de ensino-aprendizagem, né, e quando a gente fala da estrutura, da organização de como isso deve ser, a gente fala dessa inversão, né, da sala de aula invertida, né, o tentar diferenciar o máximo possível o layout, né, a forma como a sala, o ambiente é organizado, né?
Então aqui, ó, a sala de aula invertida faz com que os estudantes sejam protagonistas da sua própria aprendizagem na sala de aula, né? Em sala de aula. Não basta alterar o layout da sala para ela ser invertida, mas também fazer com que os alunos discutam em grupos e criem problemas para resolvê-los, encarando-os como se fossem os profissionais da área. Quando a gente está falando do layout da sala, pessoal, é justamente isso, tá? É quebrar esse paradigma de que os alunos devem sentar enfileirados. Algumas escolas, principalmente as privadas, já têm utilizado essas metodologias, né? De modificação do layout. Não se tem mais alunos sentados um atrás do outro. Geralmente existem várias possibilidades, tá? Mas a mais comum utilizada é a sala em círculo, onde cada um, né, senta, ou em grupos, né? Como trabalhar situações, problemas em grupos, quando vamos trabalhar, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos, criar pequenos grupos, né? Na educação infantil, vocês já devem perceber que isso acontece já, né? Isso já é corriqueiro. Corriqueiro, eu posso dizer, e eu sempre falo que a gente precisa ter cuidado com as bolhas, né? Com as bolhas que nós vivemos. Eu sou do Distrito Federal, aqui a condição social e das escolas públicas são muito favorecidas considerando o Brasil como um todo, né? E aqui na educação infantil, desse meu lugar de fala, nós já utilizamos essa questão de sentar os alunos em pequenos grupos, né? Isso é uma vitória pedagógica dentro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, porque a gente vê isso muito presente nas escolas, no Centro de Educação Infantil aqui do DF. Eu não sei de outras regiões onde você está, como isso acontece. Mas acontece muito na privada. E aí vocês percebam, né, que nos anos iniciais, na educação infantil, é trabalhado dessa forma. E vai se perdendo, né? Aí a criança sai da educação infantil e vai para o ensino fundamental, os anos iniciais, e muda essa estrutura, né? Aí bota os meninos de novo em fileirinha, né? Estranho isso, né? Já perceberam isso? Me deu esse estalo agora. Isso acontece, né? E aí no ensino médio, mais ainda, nos anos finais, tem que sentar em fileira, né? É muito difícil eu ver, aí eu já falo na rede pública, eu não, mas também porque, né, a gente precisa levar em consideração outras variáveis, a gente não pode assumir, né, verdades absolutas, você tem que levar em consideração também o tamanho da sala de aula e a quantidade de estudantes que tem nas escolas, na sala de aula, principalmente na rede pública, né? Então, por exemplo, você tem uma sala de aula com 50 alunos, né, com uma sala de 15 metros quadrados, ou talvez 20, 30, 40, enfim, né, porque o certo pelo cálculo, pela legislação, é 1 metro quadrado para cada estudante, né? Então você precisa de uma sala de 50 metros no mínimo, mais o espaço entre as cadeiras, né? Então uma sala aí, enfim, não bate a conta, né? E aí às vezes é complicado para nós, profissionais da educação, que atuamos em espaços nesse formato, que há muito aluno e pouco espaço, de trabalhar metodologias ativas pensando na estrutura, no layout da sala de aula, né? Porque a gente não consegue, porque o espaço não permite, e a única forma de se trabalhar é ainda trabalhando da forma da Idade Média, né? Colocando os alunos em fileirinha. Mas a gente precisa pensar nisso. Então a ideia, quando a gente pensa metodologias ativas, além do como fazer, de quais são os papéis dos personagens, a gente tem que pensar também no ambiente, no espaço em que ela vai ser trabalhada, né? Então, aquilo, e mais uma vez a gente bate o martelo nessa questão, né? Que o professor, o docente, a professora, a docente, precisa assumir o papel de facilitador ou de facilitadora, né? O principal papel dele é fomentar a discussão, o debate, né, dentro desse processo. Então, ele assume o papel aí mais de mediação, né, e tira essa carapuça, né, tira essa máscara, esse véu do detentor do conhecimento, né? Então, a gente tem aí as características do ensino híbrido, né? Quais são as pessoas que assumem os papéis, que a gente já falou, eu só trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Vou deixar aqui para vocês darem uma lida posteriormente, e aí vocês veem com calma. E a gente vai ter aí os modelos de educação híbrida, né, que a gente tem utilizando aí o modelo de rotação, de modelo flex, né? O que seriam esses modelos? O modelo de rotação é quando os estudantes costumam alternar entre as modalidades presenciais e online. E isso foi muito utilizado neste momento de pandemia,
Quando, e a gente viu principalmente iniciando lá na iniciativa privada, quando foi permitido que eles voltassem, né, antes da rede pública como um todo, mas a rede pública depois assumiu também isso, que é justamente essa rotação, né? Ora um grupo está no presencial, ora a outra metade da turma está no online, né? E vice-versa, né? Uma semana um está no presencial, enquanto o outro está no online. Então, essa alternância, né, da realização das práticas. Um outro modelo utilizado para a aplicação do ensino híbrido é o modelo flex, né, que é aquele que o ensino online é a espinha dorsal do processo de ensino-aprendizagem, né? Mesmo que muitas vezes o direcione os alunos para as atividades presenciais, possibilidade o aluno movimentar dentro do curso que realiza. Esse flex aí é quando é permitido que o aluno tenha sua própria autonomia e ele vá construindo quais são os momentos que ele pode estar presencial, mas quando, e paralelamente, ele escolhe o tempo que irá fazer as atividades online remotamente, né? Tem o modelo à la carte, né, que é quando o professor faz uma complementação, né? Ele utiliza as ferramentas tecnológicas para complementar um determinado conteúdo. Então eu estou aqui dando esta aula para vocês, essa palestra, essa oficina aqui para vocês. Estamos trabalhando aqui sobre metodologias ativas para o ensino fundamental e neste momento eu poderia, por exemplo, falar assim, agora com vocês, se vocês quiserem dar continuidade a este curso, clique aqui e lá vocês terão acesso a algumas atividades ou alguns exercícios, questões de concurso público para que vocês possam... Então o aluno escolhe o que ele quer estudar para complementar o processo de ensino-aprendizagem. E tem o modelo virtual enriquecido, né, que oferece sessões presenciais de aprendizagem e que serão complementadas pelos alunos em períodos posteriores online. Então, eu faço 6 meses presencial e depois eu posso fazer os 3 meses online. Isso acontece muito, por exemplo, na educação básica, eu não vejo isso muito frequente, tá? Mas na educação superior, principalmente nos cursos de pós-graduação, né? Você faz 6 meses presencial, o resto deixa ali para você fazer online, construindo o seu, sei lá, trabalho de conclusão de curso ou algumas disciplinas que você pode deixar para fazer mais para frente, né? Então, é uma possibilidade. Sala de aula invertida nós já falamos. Aqui, os instrumentos avaliativos para a educação híbrida, né? A gente faz uma avaliação, as tipologias, vocês já ouviram falar de tudo isso, acredito eu. Se não ouviram, dá para vocês aprofundarem nessas pesquisas aí, tá? Mas aqui por exemplo, a avaliação em teia, o diário de bordo, o mapa conceitual, interatividade online, avaliação formal, a autoavaliação, avaliação diagnóstica, vocês podem avaliação entre pares. Existem vários tipos de avaliação. Vocês provavelmente já devem ter estudado ou lido sobre tipos de avaliação, né? Então eu trago aqui para vocês, nós temos a avaliação diagnóstica, que é aquela avaliação em que o professor faz no início de um processo de ensino-aprendizagem. É aquela avaliação, vou dar um exemplo claro. Sabe quando vocês mudam do 9º ano, que é a antiga 8ª série, e vai para o ensino médio, né? O científico para alguns, né? Mas é o ensino médio que é chamado hoje. E aí o professor, geralmente isso acontece muito em matemática, física, nas exatas, né? Nas disciplinas de exatas. Que o professor fala assim, deixa eu ver que vocês lembram de como fazer multiplicação de fração, por exemplo. Ou da teoria de Pitágoras. Vamos ver aqui o que vocês lembram. Vou passar uns exercícios aqui para vocês e vamos ver quem consegue resolver. E a partir daí eu vou verificar quem tem determinadas dificuldades, quem tem maior potencialidade nisso e naquilo. E a partir disso eu vou dizer qual o nível da turma, por onde eu devo começar, se eu tenho que resgatar alguns conceitos, né? E daí por diante. Essa é a avaliação diagnóstica que eu faço para eu saber qual é o meu ponto de partida, né? A avaliação formativa é a avaliação que ela ocorre durante o processo. Né? Processo de ensino-aprendizagem. Se eu verifico se o aluno está participando, se ele está ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem, se ele está colaborando com os seus pares, né? E existe um outro tipo de avaliação que a gente chama que é a avaliação somativa, e o que eu falo muito, nós fomos educados, nossa educação básica foi toda pautada na avaliação somativa durante muitos anos da nossa vida, né? É aquela velha questão dos pontinhos, né? O pontinho do comportamento, o pontinho da frequência, o pontinho de participação, né? O pontinho da atividade do dia, o pontinho do caderno, é o dia de olhar o caderno, é o pontinho de comportamento, né? Enfim,
né? Então é pontinho, 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 pontinho. E no final você classifica o aluno de 0 a 10. Então, tá errado esse tipo de avaliação, a somativa, que é a que a gente tem, nós, né, pesquisadores de avaliação. Nós temos um certo receio, porque ela classifica, ela ranqueia o estudante. E a gente vê nos nossos documentos que a gente deve banir essa questão de classificar os estudantes dentro do processo de ensino-aprendizagem, de criar rankings, né, entre os estudantes, né? Ah, mas isso é bacana para ele, porque ao longo da vida dele, ele vai passar por processos de classificação, ele irá ser ranqueado, né, durante o seu processo, né, na vida profissional, na vida adulta dele. Só que nós estamos falando aqui do processo de ensino-aprendizagem, em que o que interessa neste momento é saber se a qualidade do processo, a qualidade de como se deu a aprendizagem, tá? Então essa é a intencionalidade. Então, para finalizar aqui, o que eu trago para vocês, recapitulando mais uma vez, é que para que a metodologia ativa aconteça, a gente precisa ir trabalhar com os nossos estudantes o processo da escuta, o processo de valorizar a fala, a voz do estudante, criando empatia e fazendo o encorajamento desses estudantes no processo de ensino-aprendizagem. Bom, gente, a ideia era que eu falasse 40 minutos, mas eu já passei um pouquinho do tempo. É muito amplo e tem muitas possibilidades de se trabalhar metodologias ativas dentro do contexto do ensino fundamental, do médio, da educação superior. É um método. Inclusive, as universidades têm adotado as metodologias ativas, né, dentro das suas propostas de curso. Muitas escolas já estão, e essa época do início do ano, quando começar o ano, que as escolas precisam rever o seu PPP, né, que é a proposta política pedagógica, que eu falo político com grande entusiasmo, porque quando as pessoas... Ultimamente teve uma discussão de tirar o político, né? Deixar proposta pedagógica, né? Que antigamente chamava projeto político pedagógico ou proposta política. Vamos tirar a palavra política. Porque, né? Vocês sabem, quando nós estamos falando de política dentro da proposta pedagógica, a gente está falando de partidarismo, né? A gente está falando de política no sentido democrático, como está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em que todos participam. Fazer política é dar voz, é a pessoa tomar partido, é ela escolher o que ela quer ali para sua comunidade, é ela saber, por isso que a gente chama de político, não tem nada a ver de ideologia, é no sentido participativo, colaborativo. Então, enfim... Bom, pessoal, eu fico por aqui, metodologia, e como eu estava falando, metodologias ativas é muito amplo, existem várias formas de se trabalhar em metodologias ativas, vocês trabalharem com seus estudantes. Aqui nós falamos um pouco, desmistificamos e trouxemos algumas possibilidades de trabalhar metodologias ativas, mas, assim, a partir desses conceitos é que vocês conseguem trabalhar, porque quando nós estamos falando de metodologias ativas, o importante é a gente saber quais são os papéis dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Há possibilidades como a aprendizagem baseada em problemas, em estudo de caso, baseada em projetos, pode ser utilizada como método o ensino híbrido dentro desse processo, com a utilização de ferramentas de tecnologia digital. A gente pode trabalhar aí também a questão da possibilidade de se pensar os critérios avaliativos, tanto na educação híbrida, mas também como no processo de ensino-aprendizagem no chão da escola. Então, a gente tem essas possibilidades aí de atuação. E aqui, obviamente, a gente não como é que eu posso dizer? A gente não finalizou, não aprofundou como deveria a metodologias ativas, porque tem muita coisa a ser feita, existem milhares de possibilidades. O que eu queria trazer aqui para vocês é que vocês, professores e professoras dos anos iniciais, né, da educação básica, do ensino fundamental, vocês comecem a refletir, porque este é o novo normal que se tem falado e que a gente precisa pensar e repensar também, né, a formação dos professores, as matrizes curriculares nas licenciaturas, de se pensar esses aspectos das metodologias, aprofundar isso, né? Formar professores, educadores com um pensamento voltado para as metodologias ativas, onde ele consiga entender
qual que é o papel dele no processo de ensino-aprendizagem e entender também que o aluno assume esse protagonismo dentro do processo de ensino-aprendizagem. É isso, pessoal. Fico por aqui. Aqui estão os meus contatos, caso vocês queiram. Eu tenho um podcast aí chamado Pedagogizo. A gente fala de educação de forma genérica. Foi um projeto que iniciou agora, nesse ano, e a gente pretende aí ampliar mais alguma coisa. Então, entre lá, tá aí o QR Code, só dá um... Eu tenho também um grupo no Telegram de todos os meus estudantes que passaram por mim, que eu consegui fazer parte da história deles, estão lá, a gente compartilha várias informações direcionadas especificamente para a educação, ofertas de emprego, seminários, palestras, cursos online gratuitos, pagos, não pagos, enfim, tá tudo lá, tá bom? É isso, pessoal, me despeço aqui, espero que eu possa ter contribuído um pouquinho sobre essa temática com vocês, e se vocês tiverem alguma dúvida, estão aí os meus contatos, meu e-mail, claudiamorim, com N no final, @gmail.com, só entrar em contato que eu estou aí para poder ajudar no que for preciso, tá bom? Então tá, pessoal, um abraço, eu me despeço aqui de vocês, foi um prazer incomensurável estar com vocês e até breve. Tchau, tchau!